professor Dr. Hamilton Rocha Júnior. Ele fez graduação pela Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA, e formado na residência de emergência pela Unicamp. A aula de hoje vai ser sobre queimaduras, atendimento inicial e cicatrização, principalmente porque esse mês é o mês de conscientização sobre queimaduras, né, que é junho. O atendimento à vítima de queimadura. Como o pessoal já me apresentou, né, sou médico emergencista, sou médico intervencionista, trabalho no pré-hospitalar da Rodovia dos Bandeirantes, trabalho na Unimed Campinas, sou coordenador do pronto-socorro do Hospital e Maternidade Madre Teodora e, por fim, trabalho aí no Centro de Tratamento de Queimados de Campinas, que fica no Irmãos Penteado, né, a referência aqui em Campinas para tratamento de queimados. Anteriormente, a referência era em Limeira, né, Dr. Flávio Novaes, que fundou o Centro de Tratamento de Queimaduras de Limeira, se mudou para Campinas e aqui foi aberto, então, o Centro de Tratamento de Queimaduras de Campinas desde 2017, tá bom? Bom, pessoal, vou colocar aqui meu Instagram, é Hamilton_JR, pode acessar se quiser, mandar alguma dúvida, alguma coisa desse tipo, tá bom? Não é um Instagram profissional, mas não tem problema, eu falo um pouco de emergência lá eventualmente. E antes que eu me esqueça, né, queria falar para vocês que são principalmente aí da Unicamp, né, do podcast de emergência, que o Adriel, atualmente era meu R-, né, atualmente R3, da Medicina de Emergência da Unicamp, está encabeçando um projeto super legal, discute vários temas aí pertinentes à medicina de emergência. Tá bom? Se vocês puderem prestigiar, é só entrar no Spotify ou Deezer. Beleza, vamos lá. Vamos começar a falar sobre o doente queimado. Visão geral, né? Primeiro da queimadura. Quando a gente fala em queimadura, o que vocês mais vão atender quando vocês estiverem formados e entrarem no mercado de trabalho é a queimadura que a gente chama de primeiro grau, né? Uma queimadura que chega aí, pegar somente região da epiderme, polpa nossa derme, que é uma queimadura que requer muita atenção, a gente tem que dar atenção, são doentes que necessitam dos cuidados que a gente pode oferecer. E a doutora Andréia vai falar, logo após a aula aí, a minha aula, ela vai falar sobre este perfil de doente, que é o principal doente que vocês têm que ter atenção, que é o que mais vai procurar vocês no pronto-socorro. O outro perfil de doente que vai chegar é um doente que tem queimaduras mais profundas, que é o que eu vou falar aqui nesse momento, ao falar dos grandes queimados, né? Então, a gente tem que lembrar que a queimadura, ela não é uma entidade traumática que acomete somente a pele. Ela acomete muitos órgãos e nas suas as mais fatais, né, suas visões mais fatais da queimadura são as queimaduras de via aérea, que podem levar o indivíduo à morte em alguns minutos, né, e asfixia. Então é uma visão que você tem que ter quando você vai atender um doente queimado. Uma outra coisa importante se lembrar, mais uma vez reforçando, é que a vítima de queimadura, ela não é acometida somente a nível da pele. Então eu trouxe essa imagem, né, que é uma imagem um pouco forte, peço desculpas aí, mas acho que era necessário, para vocês terem ideia que a vítima de queimadura, essa vítima está com uma bolsa de Bogotá, ela tem um edema sistêmico, ela tem uma SIRS, né, uma síndrome da resposta inflamatória multissistêmica. Então aí foi necessário fazer escarotomias, né, você pode ver que ele tem cortes aí em regiões estrategicamente delimitadas para evitar a compressão de estruturas distais e permitir a circulação. Então tem uma escarotomia aí na região interna da coxa direita, que dá para ver bem. E dá para ver que ele foi feita aí uma laparotomia com colocação da bolsa de Bogotá. Provavelmente esse doente teve um aumento da pressão intraabdominal e necessitou desse procedimento para conseguir ter estabilização e manutenção da vida. Então é importante a gente lembrar que é uma doença sistêmica. E eu trouxe essa imagem também, escolhi essa imagem para falar para vocês uma coisa que é muito importante. 20% das vítimas de queimadura estão na faixa pediátrica. E é extremamente importante para nós que estamos atendendo o departamento de emergência, ao depararmos com uma vítima pediátrica queimada, pensar em violência doméstica. Isso não pode ser negligenciado, tem que ser visto, tem que ser investigado. A gente tem que tirar essa criança do risco caso a gente identifique queimadura neste indivíduo. Bom, eu não vou me ater muito a falar das camadas, que eu acredito que a doutora Andréia vai falar com vocês mais
profundamente, né? Eu trouxe somente para ilustração a queimadura de primeiro grau, cometendo somente a camada da epiderme, poupando a nossa derme, lembrar aí das vítimas de insolação. E depois a gente vai falar agora da espessura da derme que é acometida. Então, a gente tem a queimadura de segundo grau, tem a espessura parcial e espessura total da derme, e queimadura de terceiro grau, que é quando eu chego na hipoderme e estruturas mais profundas do nosso organismo, né? Coisas importantes a serem pontuadas quando a gente fala a respeito do grande queimado e do acometimento cutâneo desse grande queimado. É muito difícil o indivíduo vir com uma queimadura de terceiro grau isolada ou com uma queimadura de segundo grau isolada. Geralmente, esse indivíduo ele tem várias ilhas que acometem o seu corpo de diferentes graus. Então, a gente tem queimaduras superficiais aí que estão ilustradas na parte de cima da figura, né? Com os apontamentos aí. E a gente tem queimaduras mais profundas, que pegam toda a camada da pele, que estão ilustradas aí na parte de baixo, parte de baixo no meio. Como que a gente identifica uma queimadura de estrutura superficial, né, que é uma espessura parcial, e uma espessura total? Quando você vê uma queimadura, primeira coisa que você tem que pensar, quando você vê bolhas e flictemas, você tem que pensar, é no mínimo uma queimadura de segundo grau. Pode ser de espessura parcial, pode ser espessura total. Ao identificarmos esse indivíduo queimado e a gente conseguir ver irrigação sanguínea, como a gente está vendo aí no canto inferior direito, você tem que pensar numa espessura parcial. Você vê que os vasos não estão acometidos, você consegue ver sangue ali. É um território que pode ser que tenha ainda brotos e pode ainda se formar pele. Quando você já vê essa do meio, que você vê uma estrutura pálida, sem presença de vasos visíveis, sem presença de sangue, essa estrutura já chegou a acometer a região de vasos sanguíneos, chegou a acometer hipoderme, e é uma espessura total. Neste caso, não é mais viável o nascimento ali de brotos, né, para fazer a reepitelização. Esse doente vai precisar de uma enxertia, ok? Então, tá aí só para ilustrar para vocês. Acredito que a doutora vai falar mais profundo, então não me ative tanto nesse sentido aqui. Ok. Bem, então eu coloquei de uma maneira um pouco diferente, pessoal, do que a gente está acostumado, o que a gente faz na queimadura. Porque o mindset que você tem que ter quando você está no pronto-socorro, quando você está no departamento de emergência, não é necessariamente responder o que esse doente tem, e sim responder o que esse doente precisa. Então, quando vocês que são acadêmicos, estão num ambiente pré-hospitalar e vão estar diante de uma vítima de queimadura, identificar uma situação ali onde tem vítimas de queimadura. Primeira coisa que vocês vão fazer é imediatamente pensar na segurança da cena. Então, assim, não é, se você não está paramentado, se você não tem condições de entrar, se a cena não é segura, se é uma cena quente, você não intervém, você pede ajuda. Você liga para o corpo de bombeiros, que é quem tem a roupa corta-fogo para entrar em região de zona quente, tem capacete, tem viseira, tem oxigênio e tem as estruturas para combater as chamas, para resfriamento, certo? Nós não temos, então a gente só vai intervir quando a cena estiver segura. Ok, Hamilton, cheguei numa situação, passei ali na rodovia, vi que vocês já estavam atendendo e eu queria ajudar, me identifiquei como médico, a cena estava segura. Ok, se a cena está segura, você vai começar a atender essa vítima. E o primeiro passo é você tratá-la como uma vítima de trauma. A gente nunca pode esquecer que as vítimas de queimadura, em sua grande maioria, são também vítimas de trauma. Então a gente vai verificar se tem hemorragia sanguinante, tratar a hemorragia sanguinante. Caso não tenha hemorragia sanguinante, a gente vai verificar estabilidade da coluna cervical, garantir via aérea, ofertar oxigênio, monitorar a oxigenoterapia deste doente, verificar como que está o pulso, a perfusão e a pele, verificar como está o estado neurológico, lembrando que as vítimas de queimadura podem ter alteração do estado mental, então muitas vezes você vai identificar um doente que está agitado, pouco colaborativo, e você tem que acalmá-lo e ofertar oxigênio, porque essa agitação pode ser sinais de hipóxia, ok? E após, você vai identificar as lesões, que só vem na letra E.
quando a gente fala do XABCDE do trauma. Então a gente vai se preocupar com a queimadura em 2 momentos distintos. O primeiro momento que você vai se preocupar com a queimadura é o mesmo momento que você se preocupa com a vítima de trauma, que é quando você vai falar da via aérea. Se esse doente tiver edema de via aérea, se ele tiver sinais de queimadura de via aérea, pelos nasais queimados, sobrancelha queimada, bigode queimado, edema de lábio, edema de nariz, você tem que agir precocemente. Você para na letra A do XABCDE, você realiza a intubação orotraqueal deste doente, porque é um doente que o edema vai piorar e pode ser que você não consiga garantir a via aérea desse doente e isso pode ter um desfecho fatal para o mesmo. Então, a primeira preocupação que a gente tem que ter é tratar a via aérea do doente. Para eu conseguir tratar a via aérea do doente com sucesso, e esse é outro ponto crítico no doente queimado, vem o acesso venoso. Nossa, Hamilton, acesso venoso numa aula de emergência? Sim. Sem acesso venoso, você não vai conseguir medicar esse doente, você não vai conseguir fazer uma assistência farmacológica para garantir o acesso da via aérea. Você já está diante de uma via aérea crash, de uma via aérea que vai ser difícil de ser entubado. Se você não conseguir um acesso venoso para fazer a assistência farmacológica da sua intubação, a chance de você conseguir garantir a via aérea desse doente é mínima. Ok, Hamilton, e se o cara está totalmente queimado? Você pode funcionar nas áreas queimadas. É recomendado pelo PHTLS, né, o Pre-Hospital Trauma Life Support, é recomendado que você evite fazer punção venosa nas áreas cruentas. Porém, na ausência de área saudável que seja possível adquirir um acesso venoso, você pode garantir o acesso venoso na região queimada sem problema algum. Hamilton, não consegui acesso venoso. Ok. Nesse momento, você vai partir para o acesso intraósseo. Hamilton, no meu serviço não tem acesso intraósseo. Se você tiver um ultrassom point of care, você pode tentar garantir uma punção venosa profunda, que é diferente de um acesso venoso central. Se você não tiver, mesmo você não tendo ultrassom point of care, você pode lançar mão disso numa situação de emergência, que é palpar regiões que você tem pulso forte, como por exemplo a região inguinal. Você pode pegar ali o pulso femoral e tentar puncionar a veia femoral profunda, pegar uma Bocate 14 e tentar puncionar a veia femoral. Assim como a gente faz para coletar uma gasometria, só que ao invés de focar em puncionar a veia, puncionar a artéria. Ao invés de focar em puncionar a artéria, a gente foca em puncionar a veia para conseguir fazer assistência farmacológica e medicar esse doente para conseguir garantir acesso à via aérea, garantir reposição de fluido e garantir analgesia, que são os 3 pilares principais na condução do doente queimado, do doente crítico. Ok. Bem, só agora eu vou falar da letra E da nossa avaliação. Percebam que, apesar do tema ser o doente queimado, eu estou trazendo para vocês muita questão do doente vítima de trauma. É muito difícil a gente ter uma vítima de queimadura que não tem um trauma associado. Você tem que primeiro fazer as medidas de suporte devido ao trauma e associar esse suporte devido ao trauma, o suporte de vida no doente queimado. Uma vez que o doente está garantido o seu tratamento, você reconheceu a via aérea, interviu se foi necessário. Caso não tenha sido necessário, você não precisa entubar o doente. Você vai realizar a punção venosa, vai fazer analgesia para esse doente e vai iniciar a reposição volêmica. Para você iniciar a reposição volêmica, tem 2 caminhos que são bem importantes serem distinguidos. Caminho número 1, vítima de trauma. Se o doente é vítima de trauma, você esquece o método de Land-Browder, você esquece a tabela de Wallace, você vai fazer 1 litro de soro de Ringer lactato no máximo e vai encaminhar esse doente até o departamento de emergência para continuar a condição do caso dele. E no departamento de emergência a gente vai fazer uma reposição de fluidos controlada pela diurese, porque o que mata mais precocemente esse doente, se ele não tem queimadura de via aérea, é o trauma. Então a gente vai tratar como uma vítima de trauma. Se é uma vítima de queimadura isolada, você vai sim aplicar o método de Land-Browder. O que é isso aí, Hamilton? É a famosa regra dos 9, pessoal. A gente vai ver a superfície corporal total, a gente vai fazer 4 ml de soro de Ringer lactato, multiplicado pela superfície corporal total deste doente. Eu já vou mostrar para vocês aí como que a gente vai fazer essa reposição de fluidos. Hamilton, por que inventaram isso? Simples, pessoal. Quando Parkland fez um estudo lá no início
do século XX, ele percebeu que as vítimas de queimadura não morriam inicialmente por conta da queimadura muitas vezes, mas elas morriam de insuficiência renal aguda. Fazia rabdomiólise e morria. Então a gente tem que tomar esse cuidado, evitar rabdomiólise e hidratar bem o doente, fazer uma reposição de fluidos adequada para evitar a falência renal do mesmo. E para a gente fazer isso, a gente vai aplicar essa regra. Como que funciona essa regra? Eu trouxe para vocês o adulto, o pediátrico e o neonatal, mas vamos focar no adulto. Bem, cada parte do nosso corpo, eles dividiram como 9%. Então a gente tem, vamos começar com a cabeça, 9% na cabeça. A gente tem 18% no tronco, 18% em cada perna e 9% em cada braço, com 1% na região genital. Se a gente soma essa região anterior do nosso corpo, a gente tem 18, 18, 36, 36 com mais 18, com mais 36 contando braços e troncos, 72. Aí a gente tem mais 18 da porção posterior do tronco, certo? Que vai performar 90, mais 9% da cabeça, 99, e 1% da região perineal, totalizando aí 100% de superfície corporal. Através disso, você consegue estimar quanto que você vai ter de superfície corporal total queimada para você começar a sua reposição de fluido. Aqui eu trouxe a tabela, né? Com a tabela fica mais fácil. Lá no Centro de Tratamento de Queimados a gente sempre aplica essa tabela, porque quando a gente aplica o método de Land-Browder isolado, o erro é muito grande. Muitas vezes vem doente encaminhado para a gente com suspeita de 40% de superfície corporal total queimada, quando chega no centro de queimados a gente vê que é 15%, 20%, porque a gente usa essa tabela para nos auxiliar e não superestimarmos a superfície corporal total queimada. Bem, isso aqui ficou para trás, né? Hoje a gente está na era digital, era do celular. Então tem um aplicativo que chama eBird. Nesse aplicativo você pode abrir essa figura desse rapaz, ou se for da criança, ou se for da vítima neonatal, você abre a figura e você pinta qual que foi a região queimada. E aí você pintando a região queimada, colocando o peso e a altura do doente, ele te fala quanto de volume você vai ter que fazer e como você vai ter que fazer isso. E tem um aplicativo, esse aplicativo eBurns é francês, tá pessoal? Mas é possível você modificar a língua e colocar em inglês, para quem não sabe falar francês aí. E a gente tem o aplicativo Queimei, que é da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Ele não tem essas metodologias de cálculo, mas ele traz para a gente as condutas iniciais nas vítimas de queimadura. Primeiro passo, parar o processo de queimadura. Segundo passo, cobrir aquela queimadura com... Vou entrar nisso já, quando a gente for falar desse tratamento. Mas ele traz o passo a passo do que você tem que fazer. Como que eu ajo diante de uma queimadura por fogo, de uma queimadura por água viva, de uma queimadura solar. Tudo isso a gente tem nesse aplicativo que chama-se Queimei. Bem simples, né? Bom, pessoal, aqui eu trouxe aí a fórmula de Parkland, né, que a gente faz 4 ml vezes o peso do doente, vezes a superfície corporal total queimada. A gente vai dividir esse volume em 2, metade a gente dá nas primeiras 8 horas e a outra metade a gente dá nas próximas 16 horas. Pessoal, quando o Parkland fez esse estudo, ele identificou que o volume de 3,8 ml por quilo vezes a superfície corporal total queimada era o volume que tinha menor mortalidade nas vítimas de queimadura, quando ele fez um estudo prospectivo. Mas ele mesmo, no estudo dele, ele fala, é necessário a gente revisar isso e verificar o real impacto. São necessários mais estudos para a gente comprovar essa tese. A gente tomou isso como uma premissa verdadeira e a gente vem fazendo isso desde então. Agora, no século XXI, começou a se contestar a quantidade de volume que a gente faz. E hoje em dia a gente fala do Parkland modificado, que que a gente vai fazer um volume entre 2 e 4 ml, titulado pela diurese e acompanhando como é que está a evolução deste doente. O Parkland modificado está entrando com tudo aí nas condutas, mas ainda não foi atualizado, por exemplo, no PHTLS,
que é um livro que a gente usa como referência para atendimento pré-hospitalar. Se você olhar no ATLS também ainda não vê essa atualização, mas quando você vai entrar, verificar artigos de revisão e tudo mais, está sendo falado disso, então só trouxe para vocês terem na cabeça que existe esse conceito e que a gente está começando a aplicar o Parkland modificado aí nas vítimas de queimadura, ok? Mas o aplicativo já traz para vocês isso, vocês conseguem trazer entre 2 e 4 ml, vocês arrastam lá no eBurn e ele vai te falar quanto de volume que você vai fazer nas primeiras 8 e depois nas próximas 16 horas. Hamilton foi um cara que estava queimando o prédio, ele pulou do prédio, quebrou os 2 fêmur e fez uma fratura de pelve. Esquece essa fórmula, você vai fazer 1000 ml de soro e vai deslocar com esse doente para o departamento de emergência, lá ele vai ser hidratado como uma vítima de trauma. Eu estou frisando bastante nisso porque isso é questão de prova, tá, pessoal? Paciente queimado, que é politraumatizado também, ele vai para um centro de queimados ou vai para um centro de trauma? Ele vai para um centro de trauma. Ele recebe cuidados de trauma e depois ele recebe os cuidados da queimadura, ok? Bem, próximas coisas que a gente tem que falar. Quando você está diante de um doente queimado, você tem que cobrir a área cruenta com curativos estéreis não aderentes, certo? Existe um curativo próprio que chama-se Curatec, que ele é não aderente, um curativo bem gosmento, assim, que você pode colocar nas regiões cruentas e depois enfaixar para você conseguir fazer o manejo inicial desse doente e diminuir a perda de fluido, diminuir a hipotermia, que são coisas que aumentam a mortalidade. Então, assim, se você está diante de doente, você vai pegar, se você não tem esse tipo de curativo, você vai pegar compressa seca e vai colocar sobre a pele queimada do doente as compressas secas. Ah, Hamilton, queria colocar compressa úmida, queria colocar gelo. Não é adequado. Se você coloca gelo, você traz mais hipotermia para esse doente, que já está sem as camadas da pele que estão protegendo ali a preservação de calor dele. Você traz mais hipotermia, distúrbio de coagulação, aumenta a mortalidade. O que você pode fazer nas regiões mais críticas, em até 10% da superfície corporal queimada que você identificou, são curativos úmidos, mas somente em 10%, visando não aumentar aí o risco do doente sofrer hipotermia. Próximo passo, pessoal, é fazer analgesia. E aqui é importantíssimo a gente falar, façam analgesia multimodal. O que é analgesia multimodal, Hamilton? Nunca ouvi falar. É você atuar em todas as vias da dor. Então você vai diante do doente queimado, você vai usar morfina, vai usar opioide? Vai. Mas também tem que usar antidepressivo. Você também tem que usar anticonvulsivante em dose para tratamento de dor. Você também tem que usar analgésico simples, inibidor de prostaglandina, dipirona. Você também pode utilizar metodologias tópicas. Isso no atendimento inicial? Não. No atendimento inicial você não vai usar nenhuma pomada, nenhum creme. Mas quando você estiver no doente já no centro de queimada, a gente vai fazer curativos ali com analgesia tópica. Beleza, Milton. Então analgesia multimodal, cobrir as feridas, fazer o suporte inicial à vida com as medidas do ATLS e hidratar. Qual que é o próximo passo? Pessoal, o que os estudos mostram que mais muda a mortalidade no doente queimado e que é imprescindível ser feito. Insira esse doente na CROSS e encaminhe ele para um centro de tratamento de queimados. Os cuidados que a gente faz no centro de tratamento de queimados são extremamente especializados. A gente tem rotinas diárias, a enfermagem é especializada, a fisioterapia é especializada, a equipe técnica é especializada, os médicos são especializados. Tem visita diária de cirurgião plástico, que vai avaliar ali a região das feridas, vai avaliar o melhor momento para fazer enxertia. Tem infectologia especializada, que vai decidir quando e como entrar com qualquer tipo de antibiótico. Intensivistas especialistas em tratamento de queimaduras, que são especialistas em realizar analgesia multimodal, que são especialistas em realizar sedação multimodal, que são especialistas em realizar medidas laxativas para o doente que está fazendo uso alto de opioide e outras medicações, conseguir evacuar, conseguir ter sua manutenção estabilizada, certo? Então, assim, é um mindset que requer um especialista. Então, você faz o atendimento inicial, insira este doente na CROSS, encaminhe este doente para um centro de tratamento de queimados, ok? Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Eu fiz uma aula curta porque é muita coisa para falar de queimadura.
Eu não coloquei queimadura elétrica, porque é um tema que eu acho que tem que ser desenvolvido à parte. Tem muitas especificidades para serem faladas, então não quis abordá-la de maneira superficial, né? Eu quis trazer para vocês o que mais chega para a gente na emergência, né? O que mais chega é a queimadura de primeiro grau, mas os grandes queimados, quando chegam para a gente, é muito raro ter um caso de queimadura elétrica. Se vocês quiserem, a gente marca um dia e eu falo com vocês de queimadura elétrica num segundo momento, sem problema nenhum. Estou super à disposição. E aquela fotografia que eu trouxe no começo da aula foi para lembrar de falar dela agora no final. Essa senhora, essa menina da Guerra do Vietnã, né? Foi uma foto que ganhou o prêmio Pulitzer e ela é uma mulher que está viva ainda, né? Essa senhora aí da foto no meio. Na época ela tinha 9 anos de idade. Recebeu aí uma bomba de napalm e que queimou todas as roupas dela, queimou a nuca e o braço esquerdo, que é o que a gente traz na foto. Ela hoje, ela chama-se Kim, ela escreveu um livro que chama A Menina da Foto. É um livro bem interessante para quem quer ver a dor de uma vítima de queimadura, porque ela descreve exatamente tudo o que está acontecendo na queimadura dela, como que foi o processo de queimadura. O napalm ficou retido nos ombros dela, ela começou a tirar o napalm com a mão direita, e a mão direita queimou também. Ela ficou num centro, numa barraca, né, na situação de guerra lá, sendo tratada. Daí no livro ela fala das infecções das pessoas que estavam ao lado dela, do napalm queimando novamente em alguns momentos outras pessoas, e de tudo que ela viveu aí do processo de cicatrização. E ela hoje tem uma fundação que faz doações aí para pessoas que são vítimas de guerra, né? Ela chegou a iniciar o curso de medicina, mas ela teve que parar na época da Guerra Fria, que ela virou uma menina propaganda do Vietnã, na época aí da Revolução Soviética lá. Então é bem interessante o livro para quem quiser se aprofundar no assunto, quiser entender a parte psicológica do tema, é bem interessante. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Doutora Hamilton, acho que uma dúvida que surgiu no chat foi na hora que o senhor mostrou aquela foto daquele politraumatizado, e a Ana Luísa perguntou qual que é a chance de sobrevivência daquele paciente. Bom, os estudos, quando eles falam de grandes queimados, né, a gente sabe que o paciente que tem mais de 70% da superfície corporal total queimada tem uma mortalidade bem alta. Acima de 80% chega a 100% de mortalidade. Não sei se vocês lembram do episódio de uma senhora que sofreu um feminicídio há uns 2 anos atrás, que o ex-marido ou ex-namorado, ele entrou na loja que ela estava, jogou gasolina e fogo nela. Ela foi de Águia para a Unicamp, chegou no Unicamp, foi atendida, depois ela foi encaminhada para o centro de queimados. Participei do atendimento dela lá no Centro de Tratamento de Queimados aqui de Campinas. Ela tinha 79% de superfície corporal total queimada, acabou tendo um desfecho desfavorável, né, acabou evoluindo para óbito. Mas a mortalidade em números varia muito com a superfície total corporal queimada e se tem ou não queimadura de via aérea. Não existe nenhum score que eu saiba que a gente utilize para prever essa mortalidade. O Dr. Flávio Novaes, que é o chefe do Centro de Tratamento de Queimados aqui, ele estava fazendo um trabalho junto com o pessoal da Alemanha para tentar fazer um score. Eles estavam levantando os últimos 20 anos que eles têm aqui de Limeira, Campinas, fazendo estudo multicêntrico para tentar estabelecer aí isso. Mas o que a gente tem na literatura é mais isso, que a mortalidade está correlacionada com a superfície corporal total queimada, se está ou não no centro de queimados, e se tem ou não queimadura de via aérea. Mas até 60% de queimadura, a taxa de sobrevivência é bem alta. As pessoas ficam com muitas sequelas, porque a pele ela não fica mais tão elástica, ela tem muita fibrose, tem muitas retrações. A gente tem que fazer uma série de abordagens cirúrgicas, tem paciente que passa por 5, 6 abordagens cirúrgicas. Tem que fazer transplante de pele, muitas vezes a pessoa não tem pele própria, daí a gente tem que usar pele de cadáver, né? A gente pega do banco da USP, né, de São Paulo, e traz aqui para o Centro de Tratamento de Campinas. Não adere muito bem.
Então, assim, tem muitas variáveis na manutenção do queimado, mas até 60% de superfície corporal total queimado, que era o caso daquele menininho, a morbimortalidade é bem baixa, em torno de 20%. Então, assim, a gente salva muita gente mesmo. O meu pai, ele trabalha com fritura, então óleo quente. E às vezes ele tem queimadura de 2º grau, assim, na mão. E aí, pelo menos, o jeito que a gente leva é que a gente tem babosa e esse que a gente coloca. Só que eu queria saber o quão adequado é e também que me indicaram é nebacetim. Só que aí eu fiquei na dúvida sobre. A primeira coisa que você tem que fazer quando você tem uma queimadura é você cessar o processo de queimadura, né? Então, no caso do óleo quente, tomar muito cuidado. Se o óleo começar a pegar fogo, nunca jogue água no óleo, porque você jogar água no óleo, você gera uma explosão, eles não se misturam. Tem que fazer um abafamento, né, ali da região. Na verdade, se você conseguir ficar hands-off, sair de perto, deixa o óleo queimar e sair de perto. Se não for possível, você tem que tentar abafar o local. Nunca jogar água. E diante da queimadura na pele, né, a gente tem tratamento com aloe vera. Nesse aplicativo Queimei, a aloe vera é babosa, né? Eles falam do uso da aloe vera, principalmente na queimadura por água viva, que eu acho que é o que tem mais evidência. O doutor André acho que pode falar melhor do que eu disso, mas a gente geralmente recomenda fazer cobertura com curativo não aderente, se for uma queimadura importante, não usar nenhum creme, nenhuma pomada nessa fase inicial, somente pausar o processo de queimadura e depois você pode utilizar cremes, né? Tem um creme que a gente sempre usa lá, que é a sulfadiazina de prata, porque ela tem uma ação antibiótica, além de tudo, né? Tem uma ação antibiótica tópica, né? Ela é bacteriostática. Então, geralmente, o que a gente recomenda na queimadura de 2º grau é a sulfadiazina de prata nessa fase inicial. Mas a aloe vera, ela é bem-vinda. Só complementando, a nebacetim, que é a neomicina, né? Ele é de uso muito corriqueiro nosso aqui no Brasil. Agora menos, porque exige prescrição médica, mesmo antibiótico tópico. Mas também é um tópico que induz muita dermatite de contato alérgica. Ele está presente na bateria do teste de contato padrão, como um dos 30 alérgenos mais frequentes em causar dermatite de contato. Então, além de você talvez não estar prevenindo, né, ou tratando qualquer possível infecção, ainda mais sendo uma área queimada pequena, você ainda pode estar piorando caso induza uma dermatite de contato alérgica, né? Então, a pegada é bem essa que o Hamilton comentou, eu vou falar um pouco. A aluna Ana Luísa, ela mandou uma pergunta aqui, acho que é direcionada ao Hamilton. Tem alguma medida de cuidados paliativos nesses casos, doutor Hamilton? Essa é uma pergunta boa, cara. Deveria ter mais, né? Varia de serviço para serviço. A gente sempre faz os cuidados de suporte à vida junto com medidas de conforto. São vítimas que, além de estarem queimadas, né, estarem com dor, elas muitas vezes têm o emocional muito abalado, tem muito usuário que chega para a gente em centro de tratamento de queimados, tem pessoas com depressão, tentativa de autoextermínio. Então a gente faz todo um suporte multidisciplinar, independente de ter terapia curativa ou não. Então a terapia paliativa, ela entra em todos os doentes, tá? Por que eu falo que deveria ter mais? A gente não tem ainda, em muitos serviços, o hábito de retirar medidas de suporte. Isso é uma coisa cultural do brasileiro. Infelizmente, ainda não é uma realidade tão disseminada, né? A gente retirar medidas de suporte, como dieta, hidratação, diálise, uso de droga vasoativa, escalonamento de antibiótico. São passos que varia de serviço para serviço, né? E aí varia muito dos chefes dos serviços, né? Então, isso varia muito de local para local. Porém, as medidas paliativas são sempre associadas em todos os doentes vítimas de queimaduras, tá? A gente sempre faz todo o suporte junto. Tá certo. Obrigada, professor, pela aula. Foi muito legal, muito boa mesmo. E agora a gente vai dar continuidade com a doutora Andréia, que é professora aqui do curso de graduação e da residência também. E ela é contribuinte da Liga de Dermatologia.